aconteceu, virou manchete. Spectrum é um seriado japonês de ficção científica do gênero Tokusatsu, produzida pela P-Productions e Crunch Films e criada pelo produtor Souji Ushio, pseudônimo de Tomio Sajisu. Foi exibido originalmente pela Fuji Television de 2 de janeiro de 1971 a 25 de março de 1972, com um total apenas de 63 episódios. O seriado contava a luta do androide Spectrum contra o genial cientista Dr. Gore e seu divertido auxiliar Caras, ambos simioides, entre parênteses, homens macaco, fecha parênteses. No Brasil, a série foi exibida de 1981 a 1982 pela Rede Record em parceria com a TVS Canal 11 Rio de Janeiro e de 1983 até 1990 na TVS atual SBT. História: Planeta Terra, cidade Tóquio. Como em todas as metrópoles deste planeta, Tóquio se acha hoje em desvantagem em sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode chegar um dia em que a terra, o ar e as águas venham a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Spectrum. Era com o texto apocalíptico acima que o narrador iniciava cada episódio da série. No primeiro capítulo, um homem que caminhava pelas tumultuadas ruas da capital japonesa ouve um chamado. Imediatamente o sujeito olha para o céu e vê, entre as nuvens, uma espécie de espaçonave. Por telepatia recebe a ordem Spectrum. Essa é a voz dos dominantes. Prevemos uma catástrofe ecológica em plena Baía de Tóquio, horário terrestre 19 horas. Tua missão é investigar imediatamente. Lembre-se que não deves revelar tua identidade a nenhum nativo deste planeta. Estás preparado, Spectrum? As ordens. Essa era a resposta que permitia ao aparente ser humano chamado Candy se transformar no androide Spectrum. Ele era, na verdade, um robô alienígena construído pelos dominantes, chamados de Overlord na versão em inglês, habitantes de Nebula 71, asteroide que navega livremente pelo universo. Nebula é membro da Federação Universal e tem a missão de proteger os planetas subdesenvolvidos contra a destruição prematura devido a causas internas ou externas. Inicialmente, Spectrum foi enviado à Terra para salvar a humanidade da destruição causada pela poluição. Para que o androide não fosse identificado pelos nativos do planeta, ele tinha a capacidade de se transformar em um ser humano. Além disso, se empregou na divisão de pesquisa e controle de poluição, um órgão local composto por uma equipe de técnicos. O objetivo era facilitar as investigações que eventualmente precisasse fazer a pedido dos dominantes. Mas, já durante a primeira tarefa, Spectrum se deparou com um monstro gigante que surgiu nas águas da baía da cidade. O androide e a população local acreditavam que o ser não identificado era uma mutação genética, resultado do excesso de sujeira na água. Na verdade, o bicho era obra de 2 alienígenas,
os simioides Gori, cuja inteligência superava a de qualquer ser humano, e seu auxiliar Caras. Ambos eram originários do planeta Epsilon, no sistema Galiste. Equivalente ao nosso sistema solar, esse planeta era o quinto a partir de seu Sol. Localizado na constelação de Sagitário, e pretendiam tomar a Terra para si, eliminando os seres humanos. A partir daí, Spectroman recebe a ordem dos dominantes para proteger o planeta das ações do Dr. Gori, que não hesitaria em utilizar todo o potencial de sua genialidade na criação de terríveis monstros. No último episódio da série, Dr. Gori é derrotado por Spectroman. Na verdade, não há luta corporal entre eles. O herói tenta convencer o inimigo que sua notável inteligência deveria ser posta ao serviço do bem, e não para a destruição e tirania. Gori recusa a oferta, dizendo-se velho para suportar tal mudança de atitude, e que preferia morrer a viver em um planeta com os medíocres humanos. Após essas palavras, Gori se atira ao penhasco abaixo, cometendo suicídio, e Spectroman retorna à Nebula 71 depois de cumprir a missão na Terra. Audiência. Spectroman teve grande êxito de audiência no Japão. A série provocou em 1971 o segundo Kaiju Boom, explosão de popularidade entre seriados de monstros e afins, além de ter superado a audiência do famoso anime de beisebol Kyojin no Hoshi. No Brasil, a primeira exibição de Spectroman foi feita pela TV Record de 13 de janeiro de 1981 a 15 de dezembro de 1981, à noite, no horário das 18h45 até as 19h45. Eram exibidos 2 episódios todas as terças-feiras, sem muito sucesso de audiência. Foi reprisado de 12 de julho de 1982 a 27 de agosto de 1982. A série era apresentada alternando com Ultra Seven, na mesma emissora às tardes. Foi substituído pelo Os Vingadores do Espaço. Spectroman conquistou melhores resultados quando se mudou para a TVS, atual SBT, em 1982. Na sessão Sorteio do Meio-Dia no programa Bozo, no período de 6 de dezembro de 1982 a 7 de janeiro de 1983. Sem muito sucesso, foi substituído pelo desenho Pica-Pau. Depois voltou a ser exibido novamente, agora aos domingos. Os episódios foram exibidos de forma dupla, do mesmo jeito em que a TV Record havia exibido em sua primeira exibição. Foi transmitido nas manhãs de domingo no horário das 8h30 às 9h30, em 5 de junho a 18 de dezembro de 1983. O início ainda foi fraco, pois era exibido em meio à reprise de Ultraman e Ultraman Jack. Em 1986, o seriado japonês conquistou a audiência dos telespectadores quando foi exibido nas manhãs dentro do programa Bozo. Spectroman seria exibido ainda no TV Pou e no Show Maravilha de 18 de outubro de 88 a 28 de abril de 90. A última exibição ocorreu em 1990 no período de 13 de agosto a 1 de dezembro às 10 horas no programa Bozo. Nesta última exibição,
Os episódios foram exibidos sem comerciais e somente 56 episódios foram exibidos. Não foram exibidas as duas partes dos episódios Fúria Cega e A Maldição da Feiticeira. Por fim, o seriado foi superado em audiência pelos novos tokusatsu da Toei, Jaspion e Changeman na rede Manchete. O herói. Spectroman era capaz de assumir duas aparências físicas distintas, forma humana idêntico a um terráqueo. Era um disfarce para ter condições de transitar livremente entre a população e realizar investigações solicitadas pelos dominantes. O seu nome era Kenji. Nesse estado físico, ele não tinha acesso à enorme força e às armas especiais que possuía quando estava em seu estado natural de robô. A forma humana era usada também para recarregar as energias perdidas em combate. Forma robótica era o estado físico natural do androide, usado para combate. O tronco era constituído de uma espécie de couraça escura e os braços, as pernas e a cabeça de um material metálico dourado. Nessa forma, Spectroman tinha acesso a todas as suas funcionalidades alienígenas. Para se converter em um dos estados físicos, Spectroman solicitava a transformação aos dominantes. Se aprovado, os alienígenas chefes enviavam um raio de Nebula 71 em direção a Spectroman, que recebia energia com um ou os dois braços esticados para cima. Esses raios saíam novamente de seu cinturão, passando em volta do seu corpo, mudando de cor e mostrando o seu corpo humano, seu corpo cibernético e, por fim, sua armadura de combate. Podia se transformar também, dando um salto mortal no ar. Ele o fez entre os episódios 55 e 63, embora nos episódios 58 e 59 ele se transforme de modo normal. Porém, quando não possuía mais energia devido a um exaustivo combate, por exemplo, ele desmaiava e se transformava automaticamente do estado de combate robô para o humano. O retorno à forma de combate só seria autorizado pelos dominantes após a recarga da energia, que era feita gradativamente. A energia era reposta por Spectroman, possuir moléculas de prótons e raios gama, e sua recarga nuclear se dava no prazo de 24 horas. Armas. Spectroman era um robô fortemente armado com raios e outros artefatos de ataque e defesa. Ele era capaz de assumir dois tamanhos: o pequeno com dimensões próximas às de um ser humano e o gigante ficando maior do que a maioria dos prédios da cidade de Tóquio. Ele também podia voar naturalmente, sem precisar de outro equipamento para isso. Entre as armas destacavam-se Spectre Flash. A sua arma mais potente consistia em um raio disparado de suas mãos ou pulso, dependendo da postura com que ele a acionava. Era utilizado para destruir o inimigo em definitivo. O feixe de energia gerava uma luminosidade tão forte que foi notada por um apresentador de televisão que disse ao vivo: "O ser lançou um espectro em direção ao monstro. Spectroman, é isso. Esse será o nome dele. Leva 2,5 segundos para dispará-lo." Spectre Flash Duplo. É um disparo duplo de Spectre Flash, mas este recurso só foi usado no último episódio 63. Shuriken, espécie de estrela ninja, era um disco de metal altamente cortantes
Eles ficavam guardados no cinto, prontos para serem disparados contra o inimigo. Às vezes podem aumentar de tamanho quando arremessadas. Spectre Blades, afiadas lâminas retráteis, localizadas no antebraço, que são capazes de cortar qualquer monstro, podem ser utilizadas como arma de defesa para rebater raios e outros objetos atirados contra Spectroman, e como arma de ataque através de golpes e poderes especiais explicados detalhadamente no tópico seguinte. Spectre Sword Shield, espada e escudo enviados por Nebula 71, quando solicitados, utilizados apenas no episódio 22. Spectre Gun, espécie de super revólver, também enviado por Nebula 71 quando solicitado, utilizado apenas no episódio 26. Spectre Freezer, ao ser disparado, congela um monstro em questão de segundos. A primeira vez em que ele foi usado foi no episódio 27. Ele saía em forma de jato de gelo do alto da crista de Spectroman. No episódio 52, ele foi disparado diferente, em forma de raio circular, como um anel de gelo. O inimigo. Gore, ou Dr. Gore, é original do planeta Epsilon, situado na constelação de Sagitário, distante aproximadamente 40 mil anos-luz do Sistema Solar. Lá vive uma civilização de homens macacos, pacíficos e civilizados, de tecnologia muito avançada, visada para o bem comum. Gore, um genial cientista detentor de um intelecto muito acima de qualquer ser humano, foi escolhido como líder. Porém, ao assumir o poder, quis construir armas mortíferas para derrubar o governo central de Epsilon e conquistar planetas pelo universo. Gore achava que a tecnologia de sua civilização fora desperdiçada em projetos pacíficos. O plano foi logo descoberto e Gore considerado culpado. Como na sociedade dos simioides, não havia pena de morte. A punição seria a alteração da mente do cientista, de forma que sua maldade fosse eliminada. Antes que isso acontecesse, um oficial do exército chamado Caras liberta Gore da prisão e ambos fogem em uma nave vagando pelo espaço. A dupla chega à Terra graças a uma tempestade eletromagnética. Gore fica encantado ao ver o planeta. Analisando de perto, descobre que os seres humanos estavam destruindo seu próprio mundo com a poluição. Indignado, Gore decide conquistar a Terra, transformando-a em seu paraíso particular. Gore e Caras iniciam suas investidas à Terra, utilizando apenas sua espaçonave como base. Mais adiante, os dois alienígenas constroem uma base em solo, escondida no interior de uma montanha, nos arredores de Tóquio. Tanto da nave quanto da base, Gore tem dispositivos que o permitem construir seres vivos gigantescos para utilizar como ferramentas de destruição. Como matéria-prima, utiliza lixo produzido pelos seres humanos. O Dr. Gore teve 2 modelos de espaçonaves na série. O primeiro foi utilizado entre os episódios 1 e 37 e era um disco voador na cor branca que girava em torno de si quando estava em voo. O segundo foi utilizado entre os episódios 38 e 63 e era uma espécie de foguete na cor preta com 5 braços de cor amarela acoplados em sua lateral. A criação do herói. No início de 1970, o presidente da P Productions, Tomio Sagisu, teve a ideia de criar um programa em que monstros macacos alienígenas seriam vilões e teriam o papel principal. Talvez a inspiração
tenha vindo do mais recente sucesso do cinema americano na época, O Planeta dos Macacos. O argumento agradou e, em agosto, um episódio piloto de 8 minutos chegou a ser gravado. Nesse teste, intitulado Shoijin Element Man, o herói tinha um visual todo vermelho, bem diferente do que acabou se tornando Spectrum Man. A máscara, por exemplo, mostrava a boca do ator. Já o famoso vilão Dr. Gore não existia nessa versão. No lugar dele, havia apenas caras, que viria a ser, na versão definitiva, o divertido assistente de Gore. As cenas de ação do herói eram interpretadas pelo ator Koji Uenishi, já muito conhecido na época por encarnar o Ultra Seven transformado. Uenishi acabou permanecendo na versão definitiva da série, dando movimentos a Spectrum Man e também ao assistente Caras. Em entrevistas à imprensa, o ator revelou que ia frequentemente ao zoológico estudar a movimentação dos gorilas para dar vida ao personagem. Para a versão humana do herói, foi escolhido o ator e karateka experiente Tetsuo Narikawa. A proposta da P-Productions foi aceita pela TV Fuji, mas para ir ao ar, a emissora exigiu algumas alterações, como a máscara do herói, que deveria cobrir toda a cara do ator. Ajustes feitos no dia 2 de janeiro de 1971. A série estreava com o título Uchi Enjin Gore, Gore, o Homem Macaco Espacial. Passados alguns episódios, porém, telespectadores reclamaram do nome da série. Foi então que na Aventura 21 ela passa a se chamar Uchi Enjin Gore vs Spectrum Man. A partir do capítulo 40, viria a se chamar apenas Spectrum Man. É o título internacional do programa. Os efeitos especiais eram muito arcaicos e tão limitados que popularmente passaram a ser denominados de efeitos especiais. Segundo Tomio Sajitsu, houve uma terrível falta de tempo na produção dos primeiros episódios, causada pelas mudanças de última hora pedidas pela TV Fuji. Tanto que o monstro Midron, que aparece no episódio 3, era na verdade um reaproveitamento da fantasia utilizada no episódio piloto. Outro monstro também seria repetido, Zeron, do capítulo 4, veio de outro projeto da produtora Jaguarman 1967. Com um orçamento muito restrito, a P-Productions teve que improvisar para colocar em prática as histórias criadas pelos roteiristas. As cidades cenográficas eram feitas de isopor e materiais afins. Em uma luta entre Spectrum Man e algum monstro no meio da cidade de Tóquio, quase sempre ambos acabavam atingindo um prédio, que era destruído ou quebrado, pois era perceptível a presença das lâminas de isopor branco pintados de cinza. Outra dificuldade era produzir as explosões. Feitas artesanalmente, era possível perceber que não passavam de um punhado de álcool pegando fogo, como numa churrascaria. Produzir os raios de Spectrum Man dos monstros e das armas também era problema. Os feixes de luz emanados eram feitos com a técnica de raspagem do negativo do filme para criar um desenho semelhante a um raio, quadro por quadro. Às vezes o recurso era abandonado e ouvia-se apenas o som do disparo dos lasers das armas. No episódio O Vampiro do Espaço, considerado por muitos como o melhor da série, cujo clima sombrio lembrava alguns episódios de Ultra Seven, Spectrum Man enfrenta Vordalak
Kildora, nome original, uma criatura hematófaga que se alimenta de sangue contaminado. Spectroman recebe ajuda de um outro alienígena, um Haluxiano vindo da constelação de Halux, para o nome original, que dedicou sua vida a capturar e destruir Vordalak, mas acabou morrendo na Terra devido à sua debilidade respiratória, provocada pela poluição de nossa atmosfera e também por ter sido gravemente ferido por Vordalak. Mas foi graças à ajuda desse Haluxiano que Spectroman consegue derrotar a terrível criatura. Curiosidade, foi o único episódio da série em que o Dr. Gore não apareceu. Os episódios 5 e 6, O Exílio de Spectroman, foram escritos por Kazue Koike, conhecido no Brasil pelo seu trabalho com o famoso mangá Lobo Solitário. Na história criada por ele, o herói desafia as ordens dos dominantes e se recusa a matar uma família que havia sido abduzida, raptada pelo Dr. Gore e estava contaminada por poluentes mortais, com risco de infectar toda a população. Como punição pela desobediência, Spectroman é desligado e exilado em outro planeta. Tetsuo Narikawa é Kenji. O ator Tetsuo Narikawa Kenji era um karateca experiente, mas esse fato não foi explorado pelos produtores da série. Após abandonar a carreira de ator, Narikawa deu aulas de karatê no Japão até o seu falecimento em 1º de janeiro de 2010. Ele morreu aos 65 anos, vítima de câncer de pulmão. Narikawa era fumante e, provavelmente, esse foi o desencadeador de sua enfermidade. Curiosidade: no 4º episódio da série Operação Sequestro Diabólico, Kenji aparece fumando na cena em que ele está almoçando com Minnie e está sendo procurado por caras. Foi, inclusive, fundador e presidente da Liga Nacional Japonesa de Karatê. Versão internacional. A versão de Spectroman exibida no Brasil é a norte-americana. Essa adaptação do Japão para os Estados Unidos acabou sendo comercializada em todo o mundo. Além da dublagem para a língua inglesa, a série recebeu nova abertura e encerramento e teve alterações na edição dos episódios. Houve alguns episódios que não foram ao ar, foram escritos e não filmados. Os episódios 3 e 4, Plano Destruição do Complexo. O episódio 25 e 26, Não Atire na Borboleta. Trilha de sucesso. A trilha musical da abertura norte-americana tornou-se famosa em todo o mundo. Bandas e músicos amadores ainda hoje reproduzem em seus shows as batidas rápidas do violão, do baixo e da bateria nervosa. A trilha, na verdade, é uma versão da música The First Day of Forever, do grupo americano The Mystic Moods Orchestra, famosa entre os anos 1970 e 1980. A nova letra foi escrita por Jerry Wynn, Bob Todd e Gregory Seal. Elenco e dublagem. Muitos dos dubladores da versão brasileira viriam a dublar o seriado Chaves algum tempo depois. Confira a seguir a relação dos personagens e seus respectivos atores e dubladores. Personagem original: Joji Gamo. Personagem: Kenji. Ator: Tetsuo Narikawa. Dublador: Luiz Nunes. Personagem original: Boss
Kurata, personagem chefe Kurata. Ator Toru Ohira, dublador Eleu Salvador. Personagem original Toshio Arito, personagem Ota, ator Koji Ozaki, dublador Mário Vilela. Personagem original Shinkichi Kaga, personagem Kato, ator Takamitsu Watanabe, dublador João Paulo Ramalho. Personagem original Koji Ota, personagem Wada, ator Kazuo Arai, dublador Marcelo Gastaldi. Personagem original Rie Endo, personagem Mini, ator Machiko Konishi, dublador Leda Figueiró. Personagem original Mineko Tachibana, personagem Chieko, ator Sakurako Shin, dublador Sandra Mara Azevedo. Personagem original Midori Sawa, personagem Yumi, ator Rumi Goto, dublador Rita Cleus. Personagem original Hiromi Yanagida, personagem Kimi, ator Taeko Sakurai, dublador Leda Figueiró. Hakazi Gori, personagem Dr. Gori, ator Takanobu Tohia, dublador Carlos Seili. Enjin Ha, personagem Caras, ator Koji Uenishi, dublador Osmiro Campos. Spectrum Man, personagem Spectrum Man, ator Koji Uenishi, dublador Luiz Nunes. Personagem original Nebula, personagem Dominantes, ator Koji Kobayashi, dublador João Ângelo. Nareta, personagem narrador, ator Koji Kobayashi, dublador Carlos Seiji. Spectrum Man foi dublado nos estúdios da TVS. A empresa responsável pela dublagem foi a extinta Com Arte São Paulo. Episódios. Característica rara, até mesmo para séries mais recentes, as histórias de Spectrum Man quase sempre eram divididas em 2 episódios, chamados no Brasil de primeira parte e epílogo. Epílogo quer dizer uma parte de um texto no final de uma obra literária ou dramática que constitui a sua conclusão ou remate. É geralmente usada para dar a conhecer o desfecho dos acontecimentos relatados, o destino final dos personagens de uma história. No final da primeira parte, o narrador chamava a atenção do telespectador para que ele não deixasse de conferir o desfecho da história, que viria a acontecer no capítulo seguinte. Spectrum Man nos quadrinhos. Em 1983, a extinta Block Editores lançou em quadrinhos a versão não autorizada da série intitulada Spectrum Man. A HQ apresentava mudanças em relação ao seriado filmado. As principais eram a cor do personagem azul e a grafia do nome humano do herói Kenzo. A revista teve 30 edições em formatinho 13,5 centímetros por 19 centímetros. A revista deixou de ser publicada em 1986, com o fim da exibição da série na TV, que só voltaria ao ar novamente em 1988. Mas a Block Editores não voltaria atrás na sua decisão do cancelamento da revista. Para a versão em quadrinhos, a Block Editores contratou Carlos Araújo, escritor, músico e publicitário, hoje diretor de produção e conteúdo no Canal 36, canal de televisão a cabo em Volta Redonda, Rio de Janeiro, responsável pelos argumentos e roteiros, e o estúdio do desenhista brasileiro Eduardo Vetilo.
O desenhista Edmundo Rodrigues, desenhista de Jerônimo, o Herói do Sertão, personagem principal de uma radionovela popular criada por Moisés Weltman, depois adaptada como telenovela. Era o diretor da área infanto-juvenil da Block Editores. Spectroman ganhou também uma versão mangá com 9 volumes. Tankobon. Tankobon é um tema da língua japonesa para um livro que é completo em si próprio e não é parte de uma série, embora a indústria de mangá use o termo para identificar compilações, brochuras de capítulos que possam fazer parte de uma série. O termo pode ser usado para um romance ou um trabalho não ficcional, um livro de economia, um livro de dicas de beleza, um livro com fotografias, um catálogo com amostra de livros anteriores para exibição. Produzida por Daiji Kazumine, criador do National Kid, e o próprio Souji Ushio. Spectroman em vídeo. Recentemente, Spectroman foi lançado no mercado de DVD no Brasil pela distribuidora Cult Video em DVD Box em 2 volumes. Cada volume contendo 4 discos com som original em japonês, legendas em português e dublados com a dublagem original, menos os 3 episódios perdidos 25, 26 e 27, que estão com som original e legendados. No Japão, Spectroman já tinha saído em 2 DVD box, um em uma caixa com os 10 discos e outro com o formato da máscara de Spectroman, também com 10 discos, com vários extras em ambos. Recentemente saiu em Blu-ray pela King Records em 10 discos com vários extras, com entrevistas e 2 telefilmes inéditos no Brasil. Espero que tenha gostado deste desenho maravilhoso, Spectroman. Deixe seu joinha, seu comentário e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Aconteceu, virou manchete.